Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Prédio onde funcionou o hotel e cassino do ex-presidente americano Donald Trump nos Estados Unidos é demolido. Vacina contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que 230 milhões de doses serão entregues até o dia 31 de julho. Criminosos armados invadem escola na Nigéria e sequestram alunos e professores. Ricardo Lewandowski manda o Ministério da Justiça informar se debateu Petrobras e Odebrecht com autoridades estrangeiras. Joe Biden diz que China enfrentará consequências por abusos de direitos humanos. Físico registra a queda de um meteoro no interior de São Paulo. Eu sou Tarek Lakes e está no ar o Tarek Notícias. A prefeitura de Atlantic City, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, demoliu hoje um edifício interditado desde 2014, onde funcionou um hotel e cassino do magnata Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. O prédio, com mais de 20 andares, veio ao chão em menos de 20 segundos. A pilha de entulho deixada pela demolição vai demorar até junho para ser removida. Ambientalistas planejam usar os destroços para montar um recife artificial para a pesca na costa da cidade, segundo a Associated Press. Inaugurado em 1984, por muitos anos, o edifício onde funcionou o Trump Plaza era considerado um dos maiores marcos de Atlantic City. Recebeu artistas como Madonna, Barbra Streisand e Oprah Winfrey, mas o estabelecimento foi à falência. Donald Trump, porém, perdeu o estabelecimento em 2009 após a empresa ir à falência em um ano de crise econômica nos Estados Unidos. O hotel e cassino continuou funcionando até 2014, quando perdeu de vez a licença para funcionar, já com enorme redução de público. Bom, vamos à próxima notícia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou hoje que 230 milhões e 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19 serão entregues até o dia 31 de julho. Eduardo Pazuello deu a declaração ao participar de uma reunião virtual com governadores organizada pelo governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, coordenador do tema vacinas no Fórum Nacional de Governadores. Segundo o Ministério, o cronograma leva em consideração a negociação de vacinas da vacina russa Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Russo Gamaleya, e a indiana Covaxin. As duas vacinas ainda não foram aprovadas pela Anvisa. No encontro, de acordo com a assessoria do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello apresentou cronograma de entrega, quantidade de doses e contratos para aquisição de mais imunizantes. Segundo a pasta, as próximas entregas vão acontecer ainda em fevereiro. Vão ser entregues 2 milhões de doses da vacina de Oxford e AstraZeneca importadas da Índia e 9 milhões e 300 mil doses da Sinovac com o Instituto Butantan produzidas no Brasil. Em março, segundo o Ministério, são aguardadas 18 milhões de doses do Instituto Butantan e outras 16 milhões e 900 mil doses da vacina de Oxford e AstraZeneca. O Ministério da Saúde informou que existe a expectativa de que contratos de aquisição dessas vacinas aconteça ainda nessa semana. Nesta semana, duas capitais brasileiras, a capital carioca, Rio de Janeiro, e a capital da Bahia, Salvador, interromperam suas campanhas de vacinação por falta de imunizantes. Diante desse quadro, a Confederação Nacional dos Municípios divulgou nota ontem em que solicitou a troca urgente do comando do Ministério da Saúde para o bem dos brasileiros. Na reunião virtual, além da compra e entrega de vacinas, os governadores abordaram outros temas relacionados ao enfrentamento da crise provocada pelo coronavírus. Auxílio do governo federal na compra de remédios e equipamentos e ampliação de leitos de UTIs. Na audiência, Eduardo Pazuello disse aos governadores que tem competência e qualificação para conduzir o Ministério da Saúde e pediu união no enfrentamento à pandemia. O ministro é alvo de inquérito que apura a suposta omissão dele na crise do Amazonas. No Senado, há um pedido de CPI para investigar Eduardo Pazuello. Na audiência de hoje, o ministro também falou sobre atendimento precoce e autonomia de médicos para prescrever medicamentos para os pacientes. Em nome dos governadores, Wellington Dias também falou em união e em prioridade a laboratórios nacionais. Ele disse que houve compromisso do Ministério para distribuir aos estados até abril de 104 milhões de doses de imunizantes. No Brasil, a farmacêutica União Química quer produzir a vacina russa Sputnik V contra a Covid-19. Bom, vamos à próxima notícia.
Um grupo de criminosos armados invadiu uma escola na Nigéria hoje e sequestrou mais de 40 pessoas, entre alunos e professores e pais de alunos. De acordo com autoridades locais, ouvidas pela Associated Press, um estudante morreu baleado ao tentar escapar. Relatos de alunos e professores que conseguiram deixar o local informaram que a quadrilha invadiu a escola localizada na cidade de Kagara, ainda pela madrugada. Vestindo roupas semelhantes a fardas militares e se apresentando como soldados, os invasores ameaçaram os estudantes que descansavam nos dormitórios da instituição. Ao reunir os alunos do pátio da escola, vários dos reféns correram em direção ao matagal. Os criminosos então perseguiram os estudantes e funcionários retidos e começaram a disparar. O governador do estado de Níger, Abubakar Sani Bello, fechou as escolas e pediu ao presidente nigeriano Muhammadu Buhari que reforçasse a segurança na região. Não há informação sobre o local para onde os reféns foram levados, nem se há outras vítimas do ataque. Sequestros por milícias armadas se tornaram comum na Nigéria nos últimos meses. Em dezembro do ano passado, mais de 300 estudantes foram feitos reféns em uma escola na cidade de Kankara. Todos foram libertados posteriormente. E 3 dias atrás, homens armados atacaram um ônibus e sequestraram 21 passageiros. Desses, 10 foram libertados, segundo o governo local. Nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques. A Associated Press, entretanto, informa que o governo terrorista islâmico Boko Haram se opõe às escolas que adotam modelos ocidentais de ensino e já esteve por trás de outros sequestros. Porém, em outra linha, há grupos organizados não necessariamente ligados a facções islâmicas que também sequestram estudantes em troca de dinheiro. Bom, vamos à próxima notícia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou hoje que o Ministério da Justiça e Segurança Pública informe se realizou diretamente ou intermediou tratativas com autoridades internacionais sobre investigações e acordos envolvendo a Odebrecht e a Petrobras. A decisão foi tomada após a defesa do ex-presidente Lula informar que mensagens apreendidas na Operação Spoofing da Polícia Federal indicam conversas fora dos canais oficiais entre procuradores da Operação Lava Jato no Paraná e autoridades da Suíça e dos Estados Unidos. O tema da interação teria sido o acordo de leniência da Odebrecht. Na decisão, Ricardo Lewandowski estabeleceu o prazo de 5 dias para que o Ministério preste os esclarecimentos se houve uma atuação por intermédio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça. O ministro também questionou se a interação, caso exista, foi requerida a pedido da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal ou da Polícia Federal. O ministro estabeleceu que devem ser informadas negociações entre janeiro de 2014 e 31 de dezembro do ano passado, que envolvem a Petrobras e a Odebrecht, inclusive a seus diretores e funcionários, especialmente quanto à repatriação de valores, pagamentos de multas, ajuste de indenizações, perícias técnicas, acordos de leniência e intercâmbio de dados. Bom, vamos à próxima notícia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ontem que a China pagará o preço por abusos de direitos humanos. A declaração foi dada em resposta a uma pergunta em um programa de TV sobre o tratamento do governo do presidente da China, Xi Jinping, a minorias muçulmanas em Xinjiang, região do oeste da nação asiática. O presidente chinês Xi Jinping recebe críticas globais para manter a minoria uigur em campos de trabalho e outros abusos de direitos humanos. Os Estados Unidos vai reafirmar seu papel global na defesa dos direitos humanos, segundo disse Joe Biden, acrescentando que trabalhará com a comunidade internacional para fazer a China protegê-los. Em uma conversa telefônica de 2 horas de Joe Biden com Xi Jinping neste mês, Joe Biden enfatizou a prioridade norte-americana de preservar a região dos Oceanos Índico e Pacífico livre e aberta. Estados Unidos e China são grandes rivais estratégicos na área. Joe Biden também expressou preocupação com as práticas comerciais coercitivas e injustas de Pequim e que questões de direitos humanos, como a repressão a Hong Kong, os campos de concentração de Xinjiang e as ações cada vez mais assertivas na Ásia, inclusive em relação a Taiwan, que a China reivindica para si. Bom, vamos à próxima notícia.
Um físico e professor registrou no último domingo a queda de um meteoro no interior de São Paulo. Marco Antônio Centurion Medeiros, de 29 anos, conseguiu flagrar o momento em que o objeto celeste caiu em Sorocaba. O vídeo de 4 segundos mostrou o momento em que o meteoro risca o céu, queimando com uma grande intensidade antes de desaparecer. Marco faz parte da Brazilian Meteor Observation Network, a BREMON, e faz o monitoramento dos seus céus noturnos por meio de câmeras apontadas para uma direção fixa. No último domingo, o físico fazia o monitoramento pela estação do Clube de Astronomia Centauri, que fica em Sorocaba. E, segundo ele, isso pode indicar que o objeto celeste caiu não tão distante do local da estação. A imagem capturada pela câmera foi postada na rede social do clube e chamou a atenção dos seguidores pelo brilho intenso. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá. Deixa seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quarta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!